Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 93 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Fistec e a Anticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Fistec, soluções. Hoje vamos ter o grande prazer de entrevistar o técnico tributário Milton Gunza, que é técnico do CET, Centro de Estudos Tributário da AGT. Ele que é coordenador do grupo técnico do Regime Excepcional de Regularização de Dívidas Fiscais e Aduaneira. Milton Gunza, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia e também vamos estender aqui tantas saudações aos nossos ouvintes. Muito bom dia. Muito bom dia. E não é a primeira vez a estar aqui, ainda bem? Pronto, muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, o que quer partilhar com os ouvintes do Contas na Hora e em especial os membros OCPCA? Então, nós na verdade queremos fazer aqui um lembrete sobre o regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e aduaneiras. Como a essa altura já é de conhecimento geral, é uma medida que consta na Lei 1818 de 28 de dezembro, que é a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2019. Esta lei, no artigo 17, prevê este regime. É um regime que surge tendo em conta o contexto econômico que nos encontramos, de crise, e que é um regime que foi introduzido na lei pensando em relançar a economia nacional, no sentido de desafogar as empresas e os empresários e as famílias dos juros e multas que estejam associados ao imposto e não só. Portanto, é um regime que prevê que todos aqueles factos tributários verificados até 2017, da generalidade de todos os impostos fiscais e aduaneiros que compõem o nosso sistema tributário, desde que o contribuinte faça o pagamento da importância principal do imposto, fica exonerado do pagamento de juros e multas. É um regime também, do ponto de vista funcional, que é condicionado pela adesão. É preciso que o contribuinte adira, e aqui a adesão significa dirigir-se à repartição fiscal de domicílio e preencher o requerimento que as repartições têm já à disposição. Também pode ser feita a adesão pela mesma forma nas delegações aduaneiras. Feita a adesão à repartição fiscal, se o contribuinte já tiver a notificação, portanto é com base na notificação que é feita então o pagamento de imposto e consequentemente a emissão do documento de cobrança pago, mas para aqueles contribuintes que não tenham sido notificados também podem aderir e devem aderir, e aqui o procedimento vai ser, portanto a repartição na hora faz então a notificação do contribuinte que atesta o montante principal do imposto, juros e multas a ele associados, que é esta última parte então que é exonerado do pagamento. Um balanço provisório de janeiro até o momento, qual tem sido a aderência dos contribuintes? Estão a cumprir?
cumprir? Estão em massa nas repartições fiscais? Por favor, apresente o balanço que tem consigo. Nós, neste momento, se olharmos apenas para o lado fiscal, portanto, porque é o lado fiscal que nós fazemos um acompanhamento diário e é também a informação mais atualizada que nós temos aqui à disposição, nós estamos a falar de um balanço que é satisfatório, tendo em conta o período de vigência do próprio regime, que são apenas 5 meses. Começamos agora o 6º, porque começamos já desde o dia 1 de janeiro deste ano. Das primeiras projeções que nós fizemos, que estava previsto arrecadar com essa iniciativa pelo menos 60 mil milhões de kwanzas, nós estamos já com uma arrecadação na ordem dos 9 mil milhões de kwanzas. 60 mil milhões de kwanzas o total? É aquilo que nós projetamos arrecadar no âmbito dessa iniciativa até 31 de dezembro de 2019. Estamos a 5 meses, estamos já a 5 falamos meses, em... O balanço foi feito até aqui o princípio do mês de junho, já estamos em 9 mil milhões de kwanzas. Portanto, não temos o mês de junho terminado, mas é um balanço que, com essa evolução, de 9 mil milhões. Efetivamente arrecadados. Há contribuintes que continuam a fazer o pagamento mediante planos prestacionais mensais. Nós também não associamos aqui a dívida aduaneira, mas é um balanço que é satisfatório e corresponde àquilo que foram as projeções iniciais. Fomos surpreendidos pela positiva, na medida em que uma considerável parte da adesão tem sido de contribuintes que antes ainda não tinham sido notificados pela AGT. Portanto, é uma medida também que está a servir para promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais. Nessa medida também, portanto, destacar dizer qual é a percentagem deste grupo que não foi notificado e aderiu automaticamente a este regime excepcional da dívida? Em termos de percentagem, até o preciso momento que estamos a falar, há contribuintes a aderir. Então nós conseguimos fazer o monitoramento dessa iniciativa com base na arrecadação. Portanto, e é aqui na arrecadação que nós mais nos focamos e é também com base na arrecadação que nós depois temos condições de avaliar o próprio resultado final deste regime excepcional, que, como disse, só até 31 de dezembro é que sabemos efetivamente quanto é que nós conseguimos arrecadar. Os números que estamos aqui a apresentar são apenas provisórios. Até 31 de dezembro de 2019, esperam-se que sejam 60 mil milhões. Sim, sim. Neste momento, há 5 meses, já têm com vocês contadinhos 9 mil milhões, que corresponde a 15%. Quer dizer, faltam 7 meses e ainda faltam-nos 85%. Esse valor que nós estamos aqui a apresentar corresponde apenas ao lado fiscal. Portanto, como dissemos, este regime também é extensivo à parte aduaneira. E da dívida aduaneira não tem registro nenhum a parte, para partilhar connosco? Nós os registros temos, mas os registros que nós temos não são atualizados. Então queríamos, num próximo espaço, passar aqui a informação já mais detalhada. Mas agora também é um regime fora do lado que corresponde à Administração Geral Tributária, e se quisermos fazer aqui uma abordagem mais ampla, é um regime que também contempla a segurança social. Sendo certo que a própria lei dispõe que o procedimento corre na correspondente entidade pública, que nesse caso é o Instituto Nacional de Segurança Social. Então podíamos recuar aqui um bocadinho, explicar em detalhe o que é isso de dívida fiscal e o que é isso de dívida aduaneira. Quando falamos da dívida fiscal, estamos a falar daquela dívida que resulta do não pagamento de imposto. Nós temos aqui duas vertentes. Temos os impostos propriamente ditos do lado fiscal, e aqui, para separar, estamos a falar daqueles impostos tradicionais, o imposto industrial. O nosso sistema fiscal, o lado aduaneiro, tem a ver com as importações. Vamos buscar aqui um exemplo. Sim, o lado aduaneiro são as importações. São as importações, e aqui a fragmentação é nesse sentido. Os aduaneiros são ligados aos direitos aduaneiros. Os direitos aduaneiros, os impostos aduaneiros, o direito aduaneiro, como são comumente chamados. Okay. Agora, quando estamos a falar da dívida fiscal, estamos a nos referir àqueles os impostos do dia a dia das empresas, nomeadamente o IRT, o selo, consumo. Exatamente, os impostos correntes das empresas. Os impostos correntes das empresas. Então, por exemplo, se eu recebi 1 milhão em dezembro de 2017 e não paguei até o momento, eu tenho de dívida 1% de selo. E 1% de selo sobre 1 milhão são 10 mil kwanzas. Sim. Estes 10 mil kwanzas tem multa e tem juros. Eu, quando aderir a este perdão, o que é que eu pago? O 10 mil mais multa mais juros? Não. Com a adesão ao regime, o contribuinte fica exonerado no pagamento de juros e multas associados a este imposto, e não só, porque há também multas que decorrem do incumprimento de obrigações declarativas, por exemplo, sim. de outros deveres acessórios do contribuinte, que não é o próprio dever de pagar o imposto propriamente dito. Portanto, essas multas também serão absorvidas com a adesão ao regime. Portanto,
Estamos a falar também de multas que resultam de transgressões fiscais, aquelas multas que resultam da própria tramitação do procedimento tributário, por exemplo, o contribuinte que impede a administração fiscal de fiscalizar, de inspecionar as instalações, as suas contas, portanto também aí há multas associadas, o contribuinte que pratica uma transgressão fiscal, a generalidade de multas que nós conseguimos conceber aqui, quando se trata de multa que resulta de um crime fiscal, mas aquelas multas próprias do procedimento tributário também serão absorvidas no âmbito desse regime com adesão, portanto com adesão é importante sempre referir aqui, e isso também acaba por ser aqui a nossa razão de estar, é para recordar que nós estamos no último mês da adesão, portanto a adesão não significa pagamento, a adesão significa o contribuinte dirigir a repartição fiscal do domicílio, manifestar a vontade de aderir ao regime. Como é que se manifesta? É preenchendo o requerimento que nós temos lá à disposição. Também pode fazer a adesão, como já referi inicialmente, na delegação aduaneira. Na delegação aduaneira, tratando-se de um contribuinte que tem uma atividade comercial plurilocalizada, portanto em várias partes do país, nós internamente conseguimos apurar, quantificar toda a dívida correspondente àquele contribuinte. Aqui estamos a falar do apuramento centralizado que a Direção de Cadastro e Arrecadação da AGT, de forma oficiosa, tem estado a fazer para os contribuintes que queiram ver-se livre de toda a obrigação que têm em termos do pagamento dos seus tributos. Ainda vamos permanecer aqui neste ponto da adesão. Em conversa com muitos contabilistas e contribuintes, ainda não está uniformizada entre as repartições. Há pessoas que preenchem o vosso formulário de adesão e só sabem, pegando neste exemplo que eu fiz há bocadinho, quem recebeu 1 milhão de kwanzas em 2017 e nunca pagou o imposto de selo, que é 1%, que dá 10 mil. Sim. Esse 10 mil hoje é a dívida que o contabilista e o contribuinte conhecem e preenchem um formulário. Ao reportarem isso à repartição, a repartição exige que naquele campo em que vai dizer qual é o total do valor a pagar, tem que ser o valor do imposto mais a multa mais os juros. Muitos estão aqui a acompanhar o programa, nem sabem chegar à multa, muito menos aos juros. E mais, com o agravante dos juros ser diário, porque a multa até é 35%, pode-se fazer já direto, mas quando se trata dos juros diariamente, no limite, esta parte não ficaria com os técnicos da repartição fiscal. Eu chego no balcão com o formulário preenchido e digo, eu devo 10 mil kwanzas de imposto de selo referente ao exercício de 2017. A informação que nos chega é que, posto no balcão, a técnica diz, tem que preencher aqui e aqui é o total da dívida, o imposto mais as multas e os juros. Depois, aqui embaixo diz, valor a pagar, no valor a pagar é que vai dizer só o valor do imposto. Há umas repartições que exigem isso, há outras que não exigem isso e recebem o formulário preenchido só com o valor do imposto. Não devia estar uniforme. Estamos a tratar disso no outro mês, faltam praticamente 15 dias que é para isso terminar, a adesão, mas ainda bem que estamos aqui a voltar a apelar isso. Vocês têm conhecimento desses transtornos. Uns recebem, outros não recebem e andamos não vai e vem. Claro que esta adesão, e é outro problema, e há muita gente também a reclamar à volta disso, muitos não foram notificados. Há muitos contribuintes que não receberam notificação do exercício de 2016. E também não sabem que as contas que estão com a repartição vão ser notificadas em sede de imposto A ou B. Quem assinou umas contas em 2016, eu já nem lembro que cometeu algum erro qualquer. Estas pessoas podem aderir às cegas. O contabilista que está a acompanhar o programa assinou umas contas e está certinho e apresentou. Só que vocês, quando estiverem a fazer a fiscalização, vão detectar que o imposto foi mal calculado. Então já deve este imposto. O que nós queríamos aqui passar é o seguinte, este regime não limita-se apenas aos contribuintes notificados. Até os contribuintes que ainda não tenham sido notificados pela administração fiscal podem voluntariamente aderir ao regime excepcional. O que se passa é que no momento da adesão é a repartição que oficiosamente vai notificar o contribuinte, fazendo aqui a separação daquilo que é o imposto principal mais juros e multas associados. Nós precisamos ter a capacidade de quantificar e dizer ao contribuinte o valor da regularização ou o valor daquele montante que ele não vai pagar como consequência ou como efeito da sua adesão e pagamento dentro do prazo. Porque imaginemos que trata-se de um contribuinte que adira e opta pelo pagamento através de planos prestacionais mensais que, fim do prazo de pagamento, 31 de dezembro, não consiga efetuar o último pagamento dentro desse prazo. Portanto, estamos aqui numa situação em que precisamos recuperar o status quo ante. Portanto, precisamos recuperar a situação anterior do contribuinte antes da
aderir. Como é que conseguimos fazer? Esse momento da adesão, dizemos qual é que é a situação real dele naquele momento, para então aplicarmos a cobrança do remanescente nos termos gerais e também com toda a decorrência do Código Geral Tributário, processo tributário, execuções fiscais, relativamente àquela parte que ele não conseguiu pagar dentro deste regime, que o pagamento é até 31 de dezembro. Portanto, essa notificação é no sentido até de prevenir o próprio contribuinte, no sentido em que não lhe possa ser imputado mais imposto, mais juros, mais multas, numa situação como essa que estamos aqui a dizer. Portanto, nesse ponto de vista, até acaba por ser uma medida, essa notificação que é feita na hora, associar ainda juros e multas no momento da adesão, acaba por ser uma medida protetora para o próprio contribuinte nesse sentido. Portanto, evita arbitrariedade na hora de se cobrar o imposto, caso ele não consiga cumprir dentro desse período. Então, quem ainda não foi notificado no exercício de 2016, 2017, pode sempre solicitar adesão ao regime. E amanhã, quando receber uma notificação, se for dentro deste prazo, ou até antes do dia 31 de dezembro de 2019, se receber uma notificação, já aderiu. É esta informação que muita gente precisa. Aderiu. Mesmo não sendo notificado, os contribuintes podem aderir ao regime excepcional da dívida. Mas essa é uma informação que está contida na lei. Essa informação que nós estamos a trazer aqui não é nova. A própria lei não fecha, não limita. Mas se nós chamamos a repartição fiscal, o técnico que nos está a atender não diz isso. E nós temos que seguir o funcionário que nos está a atender. Se ele diz que não recebe. Olha, eu agora vou partilhar aqui um caso de um contabilista que foi a repartição fiscal, e ele diz aqui, e é um caso parecido desse regime, e ele diz aqui assim: eu tinha constituído a empresa, até o momento não houve qualquer atividade e me foi aplicada uma multa e foi feitos os relatórios de 2017 e 2018, conforme a repartição orientou, e um documento para cancelar o NIF provisoriamente. Todos esses documentos foram entregues dentro do prazo. A resposta da AGT é que tenho que pagar 90 mil kwanzas referente ao ano de 2017 e 120 mil referente ao ano de 2018 em 8 prestações. Eu não percebi nada da resposta da AGT quando me garantiram que com os relatórios já não teria que pagar absolutamente nada. Agora devo contestar a AGT? Sim, claro, ele vai ter que contestar a AGT, é a pergunta dele. Deve contestar a AGT. Então ele fez o relatório e conta de 2018 e 2017. Se de 2017 está no pacote do regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e aduaneira. A partida, a técnica, que todo este caso nem deve perder tempo a emitir uma notificação a cobrar os 90 mil kwanza. Por que não? Sabe porquê? Deve orientar o contribuinte. Este exercício já entrou, já adira ao perdão fiscal. Aliás, ou nem deviam ter recebido, porque receberam. A partir do momento que recebem, é porque está conforme. No meu entender, a técnica, o técnico que tratou deste caso, devia orientar o contribuinte. 2017 está no perdão fiscal. Por favor, preencha este formulário e dê entrada, que é para não lhe cobrarem a multa por falta das obrigações declarativas. Que isso é uma obrigação declarativa. Essa situação, não vamos nos pronunciar concretamente a essa situação. Não, mas esse é só um caso, porque há muitos. Essa para tentar perceber os transtornos, e as tantas não há mais aderência também fruto deste tipo de situações. Não, como é que a repartição recebe 2 relatórios, 2017 e 2018, se receberem porque está conforme, e de repente o contribuinte recebe esta notificação. 2018 não está abrangido pelo regime excepcional. 2018 não está abrangido, mas ele deu a entrada de 2018 em março. Março está dentro dos prazos. O fato tributário ocorreu em 2018, é isso? Em 2018, agora em 2019. 2019, ele apresentou 2 relatórios. Um dentro do prazo. Qual é o que está dentro do prazo? 2018. Sim. Se entrega agora 2019. De 2019 receberam o relatório de 2018. 2019 receberam o relatório de 2017. O relatório de 2017 está fora do prazo e, em bom rigor, está sujeito a multa e juros, fruto da falta da obrigação declarativa. Okay. Mas atenção, que estamos naquele período da adesão ao regime excepcional de regularização de dívidas fiscais. Então chega para mim um contribuinte. Eu sei que existe este
processo. Eu recebo na mesma, para depois o notificar, não o oriento. Mas aqui o Calé está a tentar levantar a questão do dever de informação, não é? Dever de informação, é isso que se quer nas repartições fiscais no fim do dia. Porque o técnico tributário não pode pôr na cabeça, isso em todas as situações, a todos os níveis. Eu não posso pôr na cabeça que quem chega à minha frente para ser atendida domina todo o meu trabalho. O processo de regularização, nos termos em que ocorre hoje, no abrigo deste regime excepcional, é completamente diferente em termos procedimentais do anterior. Portanto, o anterior foi automático. Foi automático. Portanto, aqui um processo... Ainda é isso que vocês sempre trazem cá, esta informação de que isto não é automático como o antigo. Exatamente. Vocês estão a orientar, estão aqui ali com este processo de aprendizado. Só para terminar, aqui um processo de aprendizado, quer do lado da máquina fiscal, tanto quer do lado também do contribuinte que habituou ao regime excepcional nos modos em que aconteceu em 2014. Portanto, aqui um aprendizado recíproco entre as duas partes, mas nós, portanto, temos estado a desencadear ações formativas no sentido de familiarizar todos aqueles intervenientes nesse processo sobre a tramitação excepcional, no sentido em que vários procedimentos normais de tramitação do procedimento tributário obedecem a regras fora do normal, portanto é excepcional, querem do ponto de vista de prazo e a própria materialização desse regime que é excepcional. Portanto, então é um processo de aprendizado recíproco entre as duas partes e para se desconstruir aquela ideia que se tinha então até antes desta implementação, que era o automático. Mas isso cria um transtorno muito grande na vida do contabilista, na vida do contribuinte. Um transtorno muito grande porque o contabilista e o contribuinte não conseguem acreditar que deram a entrada de duas declarações, têm elas assinadas pela repartição fiscal de domicílio e a repartição fiscal de domicílio não tem o registro delas num canto qualquer. Sabe porquê? Porque se esta notificação é elaborada no sistema, quer dizer que o sistema não registrou a entrada destas declarações, porque teria sabido que as declarações já foram entregues. Não queremos fazer aqui uma abordagem de um caso localizado. Não, mas são esses casos localizados que nos dão exemplo. E temos N situações do género. O que eu quero passar aqui é atenção, e sei que o Contas na Hora também é acompanhado por muitos funcionários da AGT. Há uns que dominam bem alguns procedimentos e há outros que não dominam. Isto é normal e isto é em toda parte. Mas não podem, de repente, darem tratamentos que deixam o próprio contribuinte ou o contabilista confuso. É isso que nós não queremos. Porque se eu dou entrada agora de uma declaração de 2018 dentro do prazo, como é que uma semana depois ou um mês depois sou notificada para pagar multa de juros deste documento que eu já dei entrada? Há procedimentos próprios, quando o contribuinte sente que foi lesado, a própria lei prevê procedimentos que o contribuinte pode desencadear, nomeadamente a reclamação. Mas isso desmotiva, sabe? É um trabalho que se faz com muita responsabilidade. Preencher uma declaração, elaborar um relatório e contas, são horas e horas que os contabilistas deixam de dormir muitas vezes, trabalham fora da hora que é para estarem ali a cumprir certinho. E cumpriram. Mas aqui o que se diz é o seguinte, quem faz o juízo se que aquela multa está a ser cobrada erradamente, só no caso concreto é que nós conseguimos aferir isso, porque pode fazer a declaração dentro do prazo, mas a multa que a administração fiscal notifica possa não ser para a tempestividade deste ato, pode estar associada a outros fatores na própria declaração, erro no preenchimento da própria declaração, outras situações. Não, é multa por falta da apresentação da declaração no prazo. É a obrigação declarativa, que são relatórios que apenas constam situações de início da atividade. Realização do capital social, que a empresa nunca existiu, é o que o colega está aqui a dizer. Mas a empresa que não existe, né? Portanto, tem a própria obrigação declarativa. Exatamente. É isso que ele fez. É isso que ele fez. E mais, fez mais uma carta, anexou as declarações a solicitar a cessação da atividade temporária. E nem isso foi respondido. Quando ele vai à busca da resposta, o que é que encontra? Um presente, mais ou menos, uma notificação. Há procedimentos próprios, há procedimentos normais para o contribuinte, em caso fazer a reclamação, no sentido de a repartição que praticou o ato poder novamente fazer um escrutínio do ato que possivelmente lesa os direitos do contribuinte. E isso está na lei e isso está previsto também. O contribuinte pode sempre lançar mão a estas disposições legais. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Está no ar a edição 93 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. É o Milton Gunza, que é técnico do CET, Centro de Estudos Tributário da AGT, ele que também é o coordenador do Grupo Técnico do Regime Excepcional de Regularização de Dívidas Fiscais e Aduaneira. Trouxe aqui uma boa nova, passados 5 meses, já
já conseguiram arrecadar 9 mil milhões de kwanzas. No que toca a dívidas fiscais, é mais ou menos 15% daquilo que está planificado em receber até 31 de dezembro de 2019. Nós estamos aqui a levantar vários pontos à volta desta adesão. O tratamento que tem sido dado nas várias repartições fiscais. É o momento de intervalo, caro ouvinte. Continue em sintonia, que voltamos já já. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para ter 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Caro ouvinte, é a segunda parte da edição 93 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio a AGT. É sempre um prazer ter a AGT aqui no Contas na Hora. Nós gostamos de ter a AGT. É conversa animada. Os contabilistas e os contribuintes também agradecem. E temos o técnico Milton Gunza, que é técnico do CET, Centro de Estudos Tributário da AGT. Ele que também é coordenador do grupo técnico do regime excepcional de regularização de dívidas fiscais e aduaneira. Então, vamos voltar a um resumo. Todos, sem exceção, notificados ou não, podem aderir a este regime? Nem todos, porque este regime não se aplica aos contribuintes sujeitos ao regime especial de tributação. Estamos aqui a falar os contribuintes sujeitos ao regime de tributação do setor petrolífero e minério. Mas, fora deste caso, todos os outros contribuintes sujeitos ao regime normal, regime geral, podem sim aderir ao regime, ainda que não tenham sido notificados pela AGT até o momento, mas podem vir a ser notificados e já aderiram, portanto, então podem também beneficiar desse regime de forma antecipada. Muito bem. Sabe que quando houve o perdão fiscal, que foi até o exercício de 2012... Sim, foi publicado em 2014. Foi publicado em 2014. No Código de Execuções Fiscais. Sim. Foi publicado em 2014. Eram para todas as entidades, menos as empresas públicas em sede de imposto industrial. Entretanto, este regime já abrange todas as empresas, até as EPs em sede de imposto industrial. Só que temos aqui um caso que eu já tinha levantado numa das edições, que é, há empresas públicas em sede de imposto industrial que têm dívidas fiscais anterior ao exercício de 2013. Por exemplo, têm consumo, selo desde 2010, 2011, 2012. O vosso formulário para dívidas, diz o formulário da adesão, é de 2013 a 2017. Este período anterior é ignorado por estas empresas? Uma correção. O nosso formulário para aderir nesse regime é até 2017. Portanto, nós não limitamos a 2013. Porque 2013... O formulário, a primeira coluna... Sim. O formulário, a primeira coluna, é o exercício de 2013. Tá, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Sim, mas o caso que deu, começando já a responder à questão inicial das empresas públicas que não beneficiaram do regime anterior e que têm essas dívidas. O que se passa é o seguinte, nós temos no Código Geral Tributário alguns prazos, nomeadamente o prazo de caducidade. Muito bem. Aquelas empresas que a AGT não notificou para o cumprimento da sua obrigação, envolvidos 5 anos, têm o benefício, isso também é uma garantia do contribuinte, né? No sentido em que a AGT não pode, a dívida não pode existir a todo momento, sempre, não é? Okay. Se a AGT não
notifica estes contribuintes, a própria lei impõe aí um prazo de caducidade que é de 5 anos. Relativamente a estes contribuintes, fizemos aqui olhando aqui para o retrovisor e fazermos as contas, possivelmente já estão dentro do prazo de caducidade, então aí a obrigação extingue-se por conta própria, portanto, não adere ao regime. E temos também o prazo de prescrição, que é mais longo, e sendo certo que o primeiro prazo condiciona a verificação do segundo, se já caducou não precisa prescrever, aqueles contribuintes que, no caso de empresas públicas, muito antes até mesmo deste prazo de caducidade, se a repartição fiscal notificou o contribuinte, envolvidos 10 anos não exigiu o pagamento efetivo deste imposto, então estamos aqui a falar da prescrição, que também é uma garantia do contribuinte. Então, nós quando construímos esse regime é na lógica de que a generalidade das empresas foram automaticamente perdoadas até 2012. E estamos aqui a contar com 2013 em diante, portanto, assim, uma ficção aqui. Também no sentido em que, relativamente àquelas empresas que não tenham sido abrangidas pelo regime automático, portanto, já estamos dentro do prazo de caducidade. É nessa lógica que nós devemos olhar aqui essa questão dos prazos em sede desse regime excepcional. Acho que ficou muito bem respondido. Definitivamente, quem não foi notificado para aqueles exercícios anteriores a 2013 é para esquecer, não precisam se preocupar, devem fazer movimentos de regularizações contabilísticas, que é para essa informação desaparecer das contas, porque já não devem nada, fruto da caducidade do referido imposto. A explicação que demos não é válida para os contribuintes que tenham sido notificados. Sim. Aqui não beneficiam da caducidade. Só se beneficia da caducidade caso não tenham sido notificados. Dentro de 5 anos. Muito bem. Aqueles contribuintes que não beneficiaram do regime anterior e foram notificados sem que seja transposto o prazo de 10 anos, portanto aí os seus juros e multas continuam a ser contabilizados e podem aderir a esse regime caso optem, portanto caso entenderem que seja favorável. Nós entendemos que Qual sim. é o prazo para chegar à caducidade? São 5 anos que a administração tributária tem para notificar o contribuinte. Caso o contribuinte não venha voluntariamente pagar, né? Portanto, se veio voluntariamente, aquele não aplica-se para esse caso, né? Okay. Mas a administração tributária tem 5 anos para notificar o contribuinte que venha cumprir as suas obrigações tributárias. Caso não aconteça, depois desses 5 anos, a obrigação relativamente a esse contribuinte caduca. Se já foi notificado, começa-se a contar aí o prazo de 10 anos para a prescrição, que não é a notificação porque já foi feita, mas sim o próprio pagamento efetivo do imposto. A administração tributária, depois de notificar, tem 10 anos para exigir o pagamento efetivo sob pena de prescrição. São aqui dois prazos distintos e não se confundem também. E qual tem sido a adesão a nível nacional? Pelas províncias. Por exemplo, se olharmos para Benguela. A adesão a nível de províncias tem sido muito boa, porque aquelas províncias que... Quais são as províncias que se destacam? Nós não separamos em termos de província. A organização tributária com base em regiões. Sim. Portanto, a nossa abordagem é muito feita nessa lógica. Portanto, a terceira região, pelas razões que nós sabemos, que é, portanto, abrange Luanda e Bengo, é aqui onde encontramos boa parte do tecido empresarial nacional, é a região que, por essas razões, e não só, também em termos de imposto predial urbano, em termos de uma concentração demográfica, é então a região que mais contribui neste tipo de regime, e não só, mesmo em termos do... O peso é muito significativo em termos da contribuição em sede dos tributos. E depois temos a quarta região, que é a província que constitui a província de Benguela, a província do Ambo, que também está no topo em termos de arrecadação. Em termos de repartições fiscais, a repartição campeã, como deve imaginar, é a repartição dos grandes contribuintes. Portanto, aparece sempre em frente, pelas razões também que nós sabemos. É aí onde estão concentrados os grandes contribuintes. Os pagamentos mais avultados é aí onde se verificam. As restantes regiões disputam aí o seu lugar. Vou abrir aqui um parênteses para perguntar o CET, como vocês tratam, Centro de Estudo Tributário da AGT. Sim. O que é que faz este centro? O Centro de Estudos Tributários é uma direção da Administração Geral Tributária e que tem uma componente científica, tanto do ponto de vista dos conceitos de direito tributário, tanto fiscal e aduaneiro, e que concentra-se aí as pessoas que fazem o acompanhamento diário do próprio sistema tributário. O acompanhamento diário aqui significa dar continuidade ao processo de reforma. Nós temos uma coordenação de reforma estrutural que vai aprimorando o nosso sistema tributário depois da reforma de 2014. A reforma que aconteceu já até mesmo antes de 2014 culminou na fusão e na gestão da própria AGT, né, com a junção do PERT, do Serviço Nacional das Alfândegas e a DNI, que era a antiga Direção Nacional dos Impostos. Depois dessa reforma, temos agora aqui um outro desafio, que é encaminhar a segunda vaga da reforma tributária. Portanto, então é o CET que está a coordenar este processo da reforma tributária. Nós também temos a componente dos parceiros técnicos e tratados internacionais, tanto aqueles parceiros
parceiros que também chegam ao SET, aqueles complexos, aqueles que, obviamente que é sempre o SET não trabalha sozinho, portanto está dentro de uma instituição e nós precisamos sempre de trabalhar, principalmente com o gabinete jurídico, a direção dos serviços fiscais, que acabam por ser aqui a direção dos serviços aduaneiros, que acabam por ser aqui também os nossos parceiros privilegiados. Alguém que solicita um parecer ao Conselho de Administração da AGT, este parecer é remetido a vocês e vocês é que elaboram a resposta? Depende do assunto. Nós também temos o gabinete jurídico, temos a direção dos serviços fiscais, depende do assunto. E às quais vezes são os assuntos que é da vossa área especificamente? Normalmente são aqueles assuntos que o próprio SET é que está a acompanhar. Aqueles assuntos mais complexos que é preciso fazer um trabalho conjunto. Um exemplo. Muitos deles estão protegidos por sigilo. Muito bem. Estão protegidos por sigilo, portanto então não vamos incorrer nisso. Já percebemos em resumo o que é que o SET faz. O SET acaba por ser a tropa de elite que está por trás e que normalmente coordena não dá no uma trabalho. Cara, né? Está nos bastidores. A tratar tudo nos bastidores. Quer dizer, aqui não é dar cara, né? Estamos a dar a voz apenas também, né? Mas pronto, mas o SET é isso. Perante o contribuinte, nunca vamos apresentar. Não, a nossa área não é operativa. A nossa área não é operativa. Nós fazemos parte dos serviços centrais, mas o SET trabalha constantemente com outras direções, particular aí as ideias, os pensamentos, e os trabalhos mesmo da reforma estrutural normalmente são desempenhados também em sede de grupos técnicos que são compostos por técnicos de outras áreas, mas tem a particularidade de todos eles serem sempre dirigidos pelo Centro de Estudos Tributários. Muito bem. Mas é um trabalho conjunto. Aqui um contabilista a perguntar se o IPU também está abrangido a este regime. Já agora, por favor, diga-nos quais são os impostos que podem aderir a este regime. Todos sem exceção. Todos os impostos, isso também consta na lei. Este regime abrange a todos os impostos que compõem o nosso sistema tributário. E quando falamos impostos, não tenha uma visão aqui redutiva. Estamos a falar dos impostos quer do ponto de vista fiscal como do ponto de vista aduaneiro. Todos os impostos, todos os encargos que compõem o nosso sistema tributário estão abrangidos por esse regime. E todas as multas, portanto, não apenas aquelas multas associadas ou atreladas ao imposto, aquela que decorre do não pagamento ou do pagamento atrasado do imposto, aquela multa que decorre da não apresentação da declaração. Ou seja, há aqui um conjunto de multas que também são absorvidas em sede desse regime. Mas agora é importante destacar o seguinte: há aqueles contribuintes, e isso acontece muito com pouca regularidade do lado fiscal, mas do lado aduaneiro, aqueles contribuintes que em termos do imposto principal é zero, mas tem multa. Isso existe. Um exemplo para tentarmos perceber isso. Quando é que tenho imposto zero, mas tenho multa? Imagina que impede a administração fiscal de fazer a inspeção nas suas contas. Impedir? Sim, impedir. O contribuinte impede, coloca impedimento para a administração tributária. Não? Portanto, é um processo de impedimento, por exemplo? Qualquer tipo de situação que coloca a administração fiscal ou que impossibilita o técnico da administração fiscal de desempenhar a sua função normal de trabalho. Isso a própria legislação também sanciona. E qual é a sanção com relação a isso? Sanciona com multa. Isso aqui é um processo à parte, é um processo de transgressão. E nesse momento o contribuinte até não pode ter a sua situação toda direitinha, mas só por esse ato já é uma multa. E essa multa não está associada ao imposto e pode-se dar o caso do contribuinte até em termos de imposto até zero a pagar. O que nós queremos esclarecer... às vezes, quando a vez é barrada, é assim, né? A gente é uma instituição como qualquer uma outra, né? Até pronto, só para fazer aqui um paralelo, até a Polícia Nacional muitas vezes é barrada, mesmo com o uso da força, é barrada de ser o seu trabalho. Nunca tinha ouvido esta afirmação que faz aqui para mim em primeira mão, que impedem a AGT de prosseguir. Não tem sido constante, não tem sido constante, mas acontece e é passível de acontecer. Muito bem. Portanto, então, nós estamos aqui apenas a ficcionar uma situação. Não deve imposto, mas tem multa por causa desta situação. E nós chamamos essa situação para dizer o seguinte: nesse caso, o contribuinte deve ainda assim aderir ao regime. Porque quem impõe a adesão é a própria lei. O contribuinte deve aderir em termos de imposto a pagar zero, portanto, e é isso que deve declarar, zero, e fazer prova que é zero, e só assim é que fica exonerado do pagamento da multa que ele está distrito. Ainda que tenha zero a pagar, é preciso fazer a adesão na repartição e dentro do prazo, lá está, e dentro do prazo. Então aqui este exemplo que deu faz-me lembrar casos que acontecem nas notificações, por exemplo, nas retenções. Sim. Retenções em sede de imposto industrial. Prestação de serviço? Prestação de serviço. As notificações dizem assim: subentendem que o contribuinte pagou na totalidade o seu fornecedor de serviço e não fez a retenção. Mas a notificação aparece com o valor da suposta retenção, calculam a multas e os juros, porque é o valor da suposta retenção que serve de base para
a multa e para os juros. Sim. No somatório a pagar é zero o imposto, porque afinal eles pagaram na totalidade, mas a multa e os juros é para pagar. Tem aqui uma outra situação. Encaixa-se nesse exemplo que deu, Encaixa-se. né? Sim, esses são casos que às vezes passam um pouco ao lado dos contribuintes, né? Sim, tipo passa despercebido. Tem a ideia de que, olha, para pagar é preciso ir pagar o imposto, só assim que beneficio. Não, preciso aderir. Ainda que tenha um imposto zero, é preciso sempre aderir. Estamos diante de um regime que é condicionado a um comportamento externo do contribuinte que manifesta-se pela adesão, que a adesão, como já dissemos, significa preencher o requerimento que temos das expressões nas repartições fiscais, nos postos fiscais, porque os postos fiscais também existem, né? Acabam por ser uma extensão da repartição fiscal daquela circunscrição administrativa, e também nas delegações aduaneiras também é possível fazer a adesão ao regime. Vocês fizeram muita campanha à volta disso? Eu vi muito pouco. Regime excepcional? Sim, muito pouca coisa. Porque é que vocês não fazem aquela campanha que fazem quando essas situações? Eu gostava que o tratamento fosse, por exemplo, conforme vocês fazem com o IPU e com a taxa de circulação. É uma campanha que toda a gente, querendo ou não, depara-se com ela num espaço qualquer. As pessoas já estão habituadas com essas campanha sobre a taxa de circulação, sobre o IPU. Essas situações que vão surgindo também carecem de tratamento de género. Claro. A taxa de circulação e IPU é anual. Portanto, é anual, sim. Vocês estão sempre com muita campanha. E até as campanhas anteriores, às vezes, o contribuinte tem a convicção de que isso existe e basta uma simples mensagem para ele entender que está aí a campanha do IPU. Já está familiarizado com esse tipo de situações. E quando há situações novas, pior ainda, até deixem de parte estas que já é habitué, que toda a gente já sabe, e destaquem estas situações novas para as pessoas despertarem. Sim, é verdade. Houve quem ouviu isso a primeira vez, e nós aqui no Contas na Hora estamos sempre a abordar este tema. Ouviu há 2 meses atrás, pensou em fazer, e agora está a ouvir novamente no Contas na Hora que faltam dias, menos de 15 dias, que é para terminar o prazo. Mas nós fizemos publicidade na televisão sobre regime excepcional, nós participamos em feiras, distribuímos cartazes, as repartições fiscais têm também, para aqueles contribuintes que ainda vão às repartições, né? Tem lá formulários, tem cartazes lá nas próprias repartições. Nós temos nos nossos meios digitais, estamos a falar aqui do portal do contribuinte, no SIGT, nós também temos aí campos que fazem publicidade do regime excepcional. E até mesmo a nossa presença aqui também sinaliza, né? Portanto, aqui a publicidade. Alguma divulgação. Mas, claro, a nossa instituição né? Aquelas iniciativas que são a iniciativa do momento, né? Portanto, o mês de janeiro é IPU, portanto, e normalmente esse é o foco, esse é o point. E a taxa de circulação, janeiro a maio, portanto, aquele é o point. Então é nessa lógica que nós também, às vezes, trabalhamos. A faltar um mês deste regime, a AGT não devia fazer campanha conforme fazem nas zonas de destaque, e estão ali, olha, podem vir, a adesão é aqui direta e vamos embora. Nós tivemos recentemente na FIB, nós divulgamos o IVA, divulgamos o regime excepcional, divulgamos até os nossos canais de denúncia, caso o contribuinte sinta-se lesado nos seus direitos ou tem a suspeita de que há aí alguma coisa fora do normal, também divulgamos esse tipo de... Portanto, aqui uma divulgação que é massiva, portanto, nós não divulgamos exclusivamente o regime excepcional, que a AGT não se limita ao regime excepcional, como deve imaginar. O que se passa é que às vezes o contribuinte presta mais atenção num ou noutro cartaz ou noutra publicação que nós fazemos, mas o regime excepcional também, dentro desse período, acaba por fazer parte do pacote publicitário da AGT. E já estamos mesmo quase no fim, não vou deixar de fazer uma pergunta. O prazo de pagamento dessas dívidas é 31 de dezembro de 2019. Disse inicialmente, na primeira parte, que chegou a esta decisão, a este regime, por várias razões, para não prejudicarem as empresas, as famílias, as empresas ficaram descapitalizadas, sem disponibilidade. Uma empresa que deve, há 3 anos, 30 milhões de kwanzas, se não há dinheiro, como é que consegue pagar em 12 meses? Uma empresa que deve 30 milhões de kwanzas. Tem o prazo. Já deve, desde há 3 anos que tem esta dívida. 2013, 2014, 2015, por exemplo. Agora surge esta grande oportunidade de pagar só os 30 milhões sem multa e sem juros. De janeiro a dezembro de 2019, se não havia dinheiro e continua a não haver dinheiro, não há disponibilidade, as empresas estão descapitalizadas porque a situação ainda não é normal. Quando dizem que o prazo é 31 de dezembro de 2019, é garantido que estas empresas vão ter dinheiro para honrar com isso. É que depois o que é que vai acontecer? Vão pagar até onde for possível, depois tudo o resto
imposto volta a estaca zero. Não devia ser assim. Vamos focar aqui no exemplo que deu. Reparamos, uma empresa que tem como a importância principal do imposto a pagar 30 milhões, significa que ela teve rendimentos suficientes para gerar um encargo até 30 milhões. Porque a empresa tem 30 milhões de imposto a pagar, significa que o 30 milhões, imaginemos que seja imposto industrial, corresponde a 30% do rendimento que ela teve. 70% desses proveitos que geraram este rendimento foi vendido ao Estado. É dívida pública. Está a trazer elementos novos, mas agora também tem uma coisa muito boa para lhe dizer. Há situações em que as pessoas depois se deu do rendimento vai conseguir encontrar. Mas temos muita gente em condições de que esta dívida está com o Estado e o Estado não pagou. Sim, mas o Estado não pagou. Isso também pode beneficiar do regime pelo não pagamento do Estado, porque na medida agora em que é a compensação. Esse regime permite várias formas de pagamento, entre elas o pagamento a pronto, pagamento através de planos prestacionais mensais e a compensação para aqueles contribuintes que sejam credores do Estado. Agora, há um procedimento aqui próprio e normal que deve ser observado junto da UGDP, que é a Unidade de Gestão da Dívida Pública, que vai certificar, tanto para efetivamente escrutinar e fazer aí uma avaliação se aquela dívida realmente existe naquele montante que o contribuinte diz que o Estado é devedor. Verificados estes requisitos prévios, então ele pode beneficiar do regime e, como forma de pagamento, será a compensação de créditos e pode até ser uma dívida não tributária, lá está, mas também pode beneficiar daqui do regime de anticompensação. E uma dívida não tributária ser compensada pela dívida tributária. Imaginemos que é uma dívida que surja de um contrato de prestação de serviços ou um contrato de venda de materiais, de bens que nada tem a ver com a própria obrigação do imposto, não surge na relação jurídico-tributária. Portanto, também pode, por ser uma dívida que tem no lado passivo o Estado, também pode ser certificada e também aproveitar aqui o regime. Então a questão que colocou aqui, se calhar fica já respondida dos 30 milhões e... Existem muitas empresas com retenções a recuperar de há muitos anos. Retenções vão ficando acumuladas porque não tem imposto industrial para compensar. Essas retenções não deviam entrar de alguma maneira neste processo que é para serem compensadas por outros impostos? Esse regime limita-se àquilo que a própria lei de hoje prevê, o artigo 17. Não vai salvar todas as situações da aflição do contribuinte, porque também está limitado àquilo que foi à vontade. Essa minha pergunta seria um recado para o legislador. Legislador, há muitas retenções avultadas nas contas das empresas, que os contabilistas até lançam numa conta muito famosa, 3417 retenções a recuperar. É um balúrdio nestas contas. São péssimas referências dessa conta. Esta conta está um balúrdio e temos os dados todos ali retidos, as retenções que a própria Ordem de Saque também faz, ficam aí acumuladas. Porquê é que não se recupera? Porque as empresas estão a ter prejuízo todos os anos e é um dinheiro perdido desta empresa. Deviam pensar em criar uma situação para compensar de alguma maneira. Fica aqui um apelo ao legislador nas próximas iniciativas. Não sei quando é que existe mais um regime dessa natureza, daí que também nós incentivamos os contribuintes a aderir, porque não há garantia que possamos implementar um regime disso a curto prazo, a médio prazo, pelo menos isso ainda não tem sido divulgado, não se conhece, também não deve estar nos planos. É de uma injustiça muito grande. Se passa, como sabe, até a AGT acaba por ser apenas uma instituição do Estado que tem como missão propor e executar a política fiscal, a política tributária do país. Propor e executar, quem decide depois, né? Portanto, quem propõe, vai decidir. Alguém decide e nós executamos. Portanto, então é um bom apelo ao legislador para olhar para esse tipo de situações nas próximas intervenções no âmbito tributário. Porque há muito boa gente que gosta de honrar com as suas obrigações contributivas, declarativas, e quando não o fazem é porque estão mesmo numa situação muito, muito complicada. E essa das retenções provoca esse tipo de situações, porque se eu tenho que receber 100 mil e há uma retenção, eu só já recebo 93, os 6.500 já fica ali para as retenções, e se for de milhares e milhares de clientes, estão a ver o valor do que é no fim do dia. É mesmo um valor de muito, muito grande. Então, criarem aqui uma situação de conforto para facilitar a vida de algumas pessoas era ótimo. Agora, outra recomendação para o legislador, sabe qual é? Começarem a pensar em encontrar algum benefício para os que honram com as suas obrigações contributivas e declarativas. Mas o benefício existe. O benefício qual é que é? O benefício, nós estamos em sede os que não cumprem, olha, os que não pagam impostos já se beneficiaram daquele grande perdão.
que saiu em 2014. Os que não pagam imposto agora têm esse regime excepcional, vão pagar sem multa e sem juros. Quem paga fica desmotivado. Sim, mas agora também é um assunto que temos que destacar, é que esse regime não surge em todo o tempo. Esse regime não é no sentido de beneficiar os incumpridores. E esse regime, até como nós já apresentamos inicialmente, as razões que justificam esse regime vão para lá de situações concretas e localizadas. É um regime que tem como objeto, que tem como fundamento questões estruturais do nosso sistema econômico. E nós apresentamos inicialmente que tem a ver com, portanto, evitar a falência de empresas. Aqui estamos a falar de empresa num cômputo geral, não uma empresa localizada. E quando se evita a falência de empresa, também está-se a evitar a eliminação de postos de trabalho. É um regime que visa relançar a economia nacional. As razões que justificam este regime vão para lá de situações localizadas do ponto de vista de benefício de um ou de outro contribuinte. Portanto, tem um gestor, a empresa, admita que ela vá à falência e não faça alguma coisa. Portanto, e foi feito o regime excepcional de redução de dívidas fiscais aduaneiras. Portanto, é nessa perspectiva que nós temos que olhar o regime excepcional e não individualizar as situações concretas e localizadas. Sabe porquê que eu levanto este ponto? Porque aquelas empresas que se beneficiaram do perdão que saiu em 2014, a ideia que tive quando li este perdão foi que era para elas estarem organizadas, daí para frente seguirem como deve ser. A verdade é que muitas delas continuaram na mesma. Beneficiaram-se daquele perdão e continuaram a não pagar e por continuaram à espera de um novo perdão, só que desta vez o legislador diz assim, não, só vamos perdoar as multas e juros. Mas 2014 estamos recordados, aquele regime também não fazia uma avaliação subjetiva da vida das empresas. Aquele regime justificou-se porque, se reparar, era o momento em que entrava em vigor um conjunto de diplomas que compõem hoje o nosso sistema tributário. Era necessário criar condições práticas da aplicabilidade destes novos regimes jurídicos. E entendeu-se que a opção que na altura foi adotada, uma delas, é justamente começar do zero. Começar do zero significa que vamos criar condições aqui objetivas para implementar uma linha de corte para implementar aqui aqueles diplomas e também a própria Administração Geral Tributária, como sabe, surge nessa altura. Então era preciso que se fizesse alguma coisa. O regime anterior também não era muito olhar para contribuintes inadimplentes. Isso era uma reforma estrutural, mas agora também não podemos passar aqui a mensagem, a ideia de que sempre que vai haver reforma a regime excepcional, há perdão de juros e multas. Não, aquilo foi uma situação especial e que também foi adotada, uma medida que foi adotada num contexto próprio, específico daquela altura. E hoje as razões que justificam são, em 2014 não tínhamos ainda não tínhamos a crise. E hoje o contexto já é outro e também que justifica uma medida dessa natureza, mas agora limitada, né? Portanto, apenas juros, multas e custas processuais. Só para explicar aqui a parte de custas processuais, que também às vezes tem sido um pouco injustiçada, ficamos apenas juros e multas. Custas processuais aplica-se relativamente àqueles contribuintes que têm um processo em tribunal. Aqueles contribuintes que têm um processo já numa fase avançada, está já em tribunal, está já em litígio, administração fiscal, entre o contribuinte e o Estado, representa o Estado. Pois, sim. Então, já temos o processo avançado. Aqui, custas processuais que também pode ser exonerado e condicionado, também lá está a adesão, é que na hipótese do contribuinte desistir da ação. Porque o contribuinte é que dá a causa à ação. A administração tributária tem um conjunto de prerrogativas. Se ele desiste da ação, aquelas multas e juros... Ele é condenado, porque quem dá causa a uma ação judicial e é condenado, tanto deve depois também satisfazer integralmente as custas processuais. No caso, o processo não chega ao fim, mas ele desiste. E também, pelas mesmas razões que expliquei, é condenado das custas processuais, porque deu caso e desistiu. Nesse tipo de situações, uma vez aderido ao regime, ele também fica exonerado do pagamento dessas custas processuais que decorrem da desistência. Aqueles emolumentos que depois leem no fim de cada julgamento. Exatamente. Se tratar de uma empresa, também fica isento. Exatamente. Portanto, também isso acaba por ser uma extensão deste regime, que portanto, não se limita apenas às multas e juros relativamente à relação jurídico-tributária normal, mas também aquela que já faz mais avançada em sede de um outro órgão, que até um órgão de soberania, o Tribunal. O Tribunal. Muito bem. Tivemos aqui a abordar este famoso regime, que afinal, a sua adesão já é agora, no dia 30 de junho. É o final da adesão. 30 Por que criaram este limite? Porque era necessário estabelecer um limite. Foi também o legislador, mas isso tem uma razão. É que não é o único limite que existe. Já existe o limite de 2017. Portanto, fatos ocorridos de 2017. E depois temos um segundo prazo, que é o prazo da adesão, período de adesão. O OGE, como sabe, é para vigorar do registro de 2019. Portanto, era preciso que os seus efeitos se produzissem no ano de 2019. Portanto, e com esse corte, permite-se fazer o acompanhamento, a monitorização dentro do mesmo de 2019. Porque se o final da adesão fosse até o final do ano, depois há processos que iam para o ano imediatamente a seguir. Então, perceba aqui o constrangimento que é. Portanto, aqui então o corte justifica-se justamente porque hoje é 2019. É que no fim do dia nós respeitamos as decisões do legislador. Existem os documentos legais, é para seguir.
seguir. Pois, essas receitas servem para o OGE de 2019. Portanto, é nessa lógica que devemos ver o regime excepcional. Era o Milton Gunza da AGT, técnico do Centro de Estudos Tributários da AGT, ele que é o coordenador do Grupo Técnico do Regime Excepcional de Regularização de Dívidas Fiscais e Aduaneira. Uma conversa tranquila, animada, eu já disse, nós gostamos de ter a AGT em Nós também gostamos muito dos nossos contribuintes. Isso para dizer que as portas do Contas na Hora estão sempre abertas para receber a AGT. E a AGT também, para os contribuintes que queiram ver esclarecido um processo em concreto, podem sempre, pelas vias habituais, pelas vias legais, podem sempre recorrer à AGT, que nós somos uma instituição completamente aberta para os contribuintes. Mais uma vez, para terminar, eu vou reforçar o que o Milton Gunza deixou aqui bem assente. Todos os contribuintes podem aderir a este regime de regularização de dívidas fiscais e aduaneiras, mesmo aqueles que não tenham sido notificados. E quando acontecer a notificação, há de lá constar multas e juros, ele já não paga nem a multa nem o juro e só paga o devido imposto, caso aconteça neste período até 31 de dezembro de 2019. A adesão a este regime é até dia 30 de junho de 2019 e o pagamento das dívidas é até 31 de dezembro de 2019. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição número 93 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, à hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.